Olá, bem-vindos ao Apollo Resumis. No vídeo de hoje, acompanharemos um grupo de amigas, que decidem fazer uma conversa com espíritos pela internet, enquanto rola uma pandemia pelo mundo. Porém, uma das integrantes, decide não levar a sessão a sério, e eles recebem a visita, do próprio Tinhoso em suas casas. Bem, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe seu like e comentário, e nos ajude a crescer o canal. Iniciamos com Haley em sua casa, tendo pequenos acidentes sobrenaturais, em seguida ela atende sua amiga Gemma, em chamada de vídeo, e estão se preparando para uma experiência sobrenatural, onde pretendem falar com algum espírito. Haley já participou de algumas sessões, e convidou as amigas Gemma, Caroline, Radina, Emma e Ted, para terem a mesma experiência, pois estavam enfrentando uma pandemia, e não podiam sair de casa para se ver. As garotas começam a pôr a conversa em dia, e Caroline mostra seu plano de fundo novo, onde havia uma filmagem dela mesma, que se repete constantemente. Emma mostra a quantidade de filtros de máscaras que consegue utilizar, e Ted aparece ao lado de sua noiva, no qual as garotas não gostam muito. Radina está com seu marido, que decide dar uma volta, enquanto a sua mulher participará da sessão. Eles brindam pela reunião, e Haley pede para que todos levem aquilo a sério, e pergunta se todos já têm um objeto, pertencente a alguma pessoa que já não está mais viva, e todos confirmam que sim. Em alguns minutos, conhecemos Ceylon, que será a médium, que guiará o grupo a entrar em contato com algo do outro mundo, e depois de se conhecerem, eles acendem uma vela, e Ceylon os orienta, sobre como será a sessão, e que devem respeitar os espíritos, a todo tempo. A sessão começa, e todos fecham os olhos, mas a noiva de Ted aparece, atrapalhando o grupo, e as garotas não gostam nadinha disso, pois ela acaba desconectando Ted. Ceylon continua guiando as garotas, mas aparentemente nada acontece, até que ouvem uma batida muito forte, que assusta o grupo, mas era apenas o entregador trazendo o pedido de Ceylon, que se desculpa. Passando o susto, elas continuam, e Gemma solta um grito, e diz que alguém tocou em seu pescoço, e Ceylon orienta a se comunicar, perguntando se havia alguém ali. Gemma segue as orientações, e diz que o nome Jack veio à sua mente, e começa a chorar, enquanto diz que esse nome era de um garoto do tempo da escola, que acabou se autofinalizando, com uma corda. As meninas consolam Gemma, mas Ceylon misteriosamente perde a conexão, deixando as garotas sozinhas na sessão. Porém, Gemma começa a sorrir, demonstrando que havia inventado a história, já que nada estava acontecendo. As garotas sorriem da situação, mas Haley não gosta nadinha dessa brincadeira, pois havia pedido para elas levarem a sério. Haley tenta chamar Ceylon para continuar a sessão, e Gemma continua brincando, e acaba sendo repreendida por Haley novamente. Porém, nesse momento, alguma coisa puxa a cadeira de Haley, e deixa as garotas espantadas. Elas aguardam o espírito se comunicar, e Haley ouve barulhos em sua casa, e decide ir ver o que era, levando sua câmera junto de si, mas ouvem um segundo barulho, e detectam ser na casa de Caroline. A garota decide ir ver, de onde estava vindo o barulho, e ao abrir o sótão, as garotas assistem pela câmera, pernas espenduradas, e Caroline junto com as meninas, ficam assustadas com aquilo. Nesse momento, todas elas começam a ter experiências em suas casas. Haley vê a figura de um homem em sua casa, a taça de Emma explode na sua frente, e Caroline entra em pânico. Haley finalmente consegue entrar em contato com Ceylon, que tranquiliza as garotas, e pergunta a Gemma sobre Jack. Então, Gemma precisa confessar que Jack não existe, e que ela havia inventado a história. Ceylon fica desapontada, e diz que isso era muito perigoso, pois, se inventaram uma história, elas criaram uma máscara no mundo espiritual, e qualquer espírito poderia se apoderar dela, e que só resta torcer, para que não seja nenhum espírito, vindo direto do colo do Tinhoso. Ela instrui as garotas a se comunicarem com o espírito, e depois finalizar a sessão. Elas perguntam se a entidade tinha algo a dizer, e as luzes de Haley piscam uma vez sinalizando que sim. Ceylon as orienta a perguntar se ele era um amigo, e as luzes de Haley piscam duas vezes sinalizando que não, e a ligação de Ceylon cai novamente, e as garotas entram em pânico. Haley
tenta acalmá-las, e diz que precisam encerrar a sessão, se concentrando novamente, e apagando suas velas. Depois de fazerem isso, elas se sentem aliviadas, prometendo nunca mais participarem de algo parecido, e começam a se distrair. Gemma começa a se despedir das amigas, enquanto Radina vai procurar por seu marido na casa, mas não o encontra. Porém, elas percebem que Caroline ainda não retornou do banheiro, e percebem que o plano de fundo de sua chamada está ligada, até tomarem um susto na tela. Emma está andando em sua casa, quando se depara com o filtro do seu celular, pegando um rosto flutuante em sua casa, e a entidade começa a persegui-la por muitas vezes, até conseguir atacá-la, mas a moça consegue escapar, e se esconder. As amigas entram em pânico, e tentam avisar Radina, mas ao atender as amigas, o corpo de seu marido cai ao seu lado, e elas gritam para ela correr, porém é tarde demais, pois o maligno arrasta Radina, e a finaliza. Então, Caroline surge sendo atacada diversas vezes, até não dar mais sinal de vida. Haley e Gemma se desesperam, e começam a discutir, pondo a culpa uma na outra, por todos os acontecidos, mas Haley é atacada novamente, e assombrada, percebe que algo estava ali, que a agarra pelas pernas. Gemma decide sair de casa, e ir na casa de Haley que fica ao lado de seu prédio, e Emma implora, para não a deixarem sozinha, quando Ted aparece novamente. Ele volta fazendo brincadeiras, e não leva as palavras de Emma a sério, mas as coisas começam a ficar sombrias em sua casa, e ao ir investigar, acaba dando de cara com o cramunhão, e sai correndo da casa, mas sua noiva e pega pela entidade que a finaliza, enquanto Ted apavorado, tenta fugir dali o mais rápido possível, mas sua lanterna explode. Ele tenta iluminar o caminho com um isqueiro, mas a criatura o pega, e ele vai para a terra dos pés juntos, pondo fim à sua transmissão. Emma agora está sozinha e apavorada, quando de repente a porta de seu quarto se abre sozinha, e ao pegar um lençol e jogar sobre a porta, descobre um ser humanoide ali, e busca um meio de escapar dali, mas ela é arremessada para fora de seu quarto, caindo para seu fim. Gemma consegue chegar à casa de Haley, e ao verificar todas as telas no computador, percebe que não tinha mais ninguém vivo, porém ela também é atacada. Gemma consegue se recuperar, e vê coisas assombradas pela casa, mas não desiste de buscar pela amiga, até conseguir encontrá-la escondida dentro do quarto. Em uma cena final, felizes por estarem vivas, as duas decidem sair dali, mas quando vão andando pelo caminho, elas tiram fotos com uma câmera Polaroid, até serem atacadas pela última vez, pondo fim a essa trama. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, obrigado e até a próxima.